Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Essa aqui é a última, a 32ª aula do nosso curso, do nosso caminho onde o Senhor foi nos conduzindo, foi nos formando, nos fazendo adentrar na doutrina da igreja. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, para que possamos viver bem este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Senhor, nos auxiliar nesta hora. Apresentamos a Ti o nosso coração e a nossa vida, e queremos, Senhor, aprender de Ti o caminho que nos leva à santidade e à vida eterna. Por isso, Senhor, vem com o poder do Teu Espírito e nos conduz. Dá-nos um coração de filhos e um coração de aprendizes, para que acolhamos os Teus ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter você nesta última aula do nosso curso. É uma alegria e uma gratidão a Deus por lhe dar a graça de perseverar até o fim e de chegar até este momento. Essa 32ª aula tem como tema o combate da oração. Vamos fazer uma breve revisão da aula anterior, que teve como tema a vida de oração. A igreja convida os fiéis para uma oração regular. Orações cotidianas, liturgia das horas, Eucaristia dominical, festas do ano litúrgico. A tradição cristã compreende 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a contemplação. Tem em comum o recolhimento do coração. Então, tanto mesmo quando nós nos dirigirmos a Deus através de palavra, é preciso recolher o coração, né, para que não sejam palavras lançadas assim apenas da boca para fora, mas que sejam palavras que tenham o seu nascedouro no coração, né? Que o nosso exterior e o nosso interior e o nosso exterior estejam unidos, né? Porque Deus vê o coração e Ele quer principalmente que nós o amemos a partir do nosso coração. A oração vocal, fundada na união do corpo e do espírito, na natureza humana, associa o corpo à oração interior do coração. A exemplo de Cristo, que orava ao Pai e ensinava Pai Nosso aos seus discípulos. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do tema considerado, confrontando com a realidade da nossa vida. Essa última frase é importante a gente fixar, né? Guardar com muito carinho. Confrontar a nossa vida com o que está sendo meditado. É importante fazer esse confrontamento. E a contemplação é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fixo em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um amor silencioso.
realiza a união com a oração de Cristo na medida em que nos faz participar no seu mistério. Então, na última aula, nós vimos essas três dimensões da oração, né? A oração vocal, a meditação e a contemplação. Né? A oração vocal, a meditação e a contemplação. Nós devemos viver essas dimensões na nossa oração, no nosso diálogo com Deus. Vamos para o conteúdo da última aula do nosso curso. O tema desta aula é o combate da oração. O Catecismo 2725 diz assim: a oração é um dom da graça e uma pessoa decidida e uma resposta decidida da nossa parte. É outra perspectiva sobre o que é a oração que a igreja nos dá. É um dom da graça, é a ação da graça na nossa vida, é Deus agindo em nós, ao nos chamar, ao nos dar o querer e o agir, ao nos dar o desejo de estar com Ele. E por outro lado, é uma resposta da nossa parte. Se Deus nos chama, se Deus nos convoca, se Deus diz vem, o que é que a gente deve fazer? Dizer sim, Senhor, eu vou. Então nós respondemos a Deus com o nosso sim, com a nossa busca, com a nossa decisão. Pressupõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, bem como a Mãe de Deus e os santos com Ele, nos ensinam: a oração é um combate. Contra quem? A igreja pergunta, o catecismo pergunta, né? Só repetindo, a oração, esse duplo movimento de Deus que nos chama e que nós que respondemos, exige sempre um esforço. E a tradição da igreja confirma: a oração é um combate, mas contra quem travamos esse combate? Primeiramente, contra o demônio? Não. O primeiro combate que travamos é contra nós mesmos e depois contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Reza-se como se vive, vive-se como se reza. Então, se a nossa vida é uma vida que busca a Cristo, a nossa oração também será assim. Nós buscaremos a oração porque queremos buscar a Cristo também através da oração. E se a nossa oração é uma oração que nos faz crescer no amor a Deus e na comunhão com o Senhor, isso vai reverberar na nossa vida. Isso vai transbordar na nossa vida e nós também vamos crescer de uma maneira geral na nossa união com o Senhor. A nossa vontade estará cada vez mais unida à vontade de Deus. Cada vez mais nós refletiremos o Cristo e o seu Evangelho. Então, reza-se como se vive, vive-se como se reza. Porque o combate da oração, o combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Então, se nós combatemos na luta por crescermos nas virtudes, por conhecer e viver o Evangelho, por crescer no amor a Deus, nas vivências de mandamentos, isso é um combate, isso necessariamente está ligado ao combate da oração, porque a oração exige um esforço. E existem forças que desejam nos roubar da oração. Existem objeções à oração. O Catecismo 2726 diz assim: no combate da oração temos de enfrentar em nós e à nossa volta concepções errôneas da oração.
ideias errôneas de oração, mentalidades erradas sobre a oração. Por exemplo, alguns veem nela uma simples operação psicológica, né? Uma ação da nossa psique. Outros, um esforço de concentração para chegar a um vazio mental, né? Então, é silenciar para se esvaziar interiormente para nada, né? Para nada. Ou para se alcançar um nirvana, se alcançar um estado superior da alma. Nós rezamos para isso? Não é para isso que nós rezamos para nos unir ao Senhor. Outros ainda reduzem-na a atitudes e palavras rituais, né? Ritos externos somente. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que se tem a fazer. Não tem tempo. Para muitos cristãos é uma perda de tempo rezar. Porque tem tantas coisas para se fazer, tantos compromissos que não se tem tempo de parar para rezar. Não se dá prioridade porque existem outras prioridades. Porque não é importante. Na verdade, é porque a fé é muito pouca, o amor é quase nenhum. A compreensão da necessidade não existe nessas pessoas. Não existe nessas pessoas. Que nós não sejamos assim. Que nós possamos rezar por elas, né? E antes de rezarmos, dar o nosso testemunho, o nosso exemplo de que a oração é fundamental, é imprescindível na vida do cristão. Os que procuram a Deus na oração desanimam depressa, porque não sabem que a oração também vem do Espírito Santo e não somente de si próprios. Então, rezar só com a boa vontade ou com as próprias forças, isso leva a um cansaço. Rezar assim leva a um cansaço. E o cansaço gera o desânimo. E o desânimo leva à desistência, a deixarmos de rezar. Porque nós devemos pedir sempre o auxílio do Espírito. Porque rezar como convém não é natural a nós. Depende da ação do Espírito em nós. É Ele quem vai nos capacitar para a vida de oração. Obviamente que existe o esforço da nossa parte, mas a parcela maior nesse processo é de Deus, por meio do seu Espírito, que nos capacita à oração. E algumas mentalidades erradas sobre a vida de oração. Só é verdadeiro o que se pode verificar pela razão e pela ciência. Alguns dizem assim. Então, se eu não consigo provar Deus através da ciência ou através da razão somente, né? Então Deus não existe, não tem por que eu rezar. Vou rezar para quem? Né? Se esse Deus não existe. E para combater isso, a gente precisa de fé. Né? É a fé que nos faz compreender que Deus está além da capacidade científica de se provar as coisas. Né? Deus está além, não é papel da ciência provar a existência de Deus. Não é papel da ciência, a ciência tem outro papel. É pela fé que nós nos relacionamos com o transcendente, com aquilo que a razão e a ciência não podem provar. É pela fé. Outra mentalidade errada. Os valores são a produção e o rendimento. E por isso a oração é improdutiva, porque ela não gera dinheiro, ela não gera bens de consumo. Eu rezando ali, eu estou deixando de produzir algo, eu estou deixando de estudar para um concurso, eu estou deixando de trabalhar 2 horas além do que eu preciso trabalhar e assim eu estou deixando de ganhar dinheiro. Então a oração é improdutiva e por isso eu não vou perder tempo com a oração. Isso é uma mentalidade errada. Né?
Outra mentalidade errada. O sensualismo e o conforto são os critérios do verdadeiro, do bem e do belo. Então, tudo aquilo que me tira do conforto, que me exige sair do conforto ou da zona de conforto, eu descarto. Eu não quero gastar nenhuma energia com aquilo que vai me tirar de uma vida tranquila, com aquilo que vai exigir de mim, exigir silêncio, renúncia, planejamento, organização, com aquilo que vai exigir de mim o adiamento de determinada tarefa, com aquilo que vai exigir de mim a paciência, eu descarto. E a oração exige tudo isso. A oração exige silêncio, a oração exige, às vezes, eu deixar de ganhar uma coisa para ir rezar, para estar na presença de Deus. Então, se exige, eu descarto. Se vai exigir de mim postura, sobriedade, modéstia, castidade, se vai exigir de mim a sobriedade nas palavras, no vestir-se, no vestir-me, por exemplo, eu ir para a adoração ao Santíssimo, vai exigir de mim uma postura de quem está na presença do Santo, daquele que é 3 vezes santo. Então, vai exigir de mim, por exemplo, roupas adequadas. Porque o meu corpo não é o centro. Não é o meu corpo que deve ser exibido ali. O centro da adoração é quem está sendo adorado. Os olhos de todos ali devem se voltar para Jesus Eucarístico. E, para evitar isso, eu tenho que colocar uma roupa adequada. Então, se exige isso de mim, eu descarto. Não vou porque vai exigir de mim uma postura adequada para o momento, para quem está ali, o Rei do Universo. Então, descarta-se porque exige-se postura. É uma mentalidade errada sobre a oração. E sobre o ativismo. Temos a oração apresentada como fuga do mundo. Aqueles que são ativistas, aqueles que caem no pecado de fazer muitas coisas, porque só se tem valor quando se faz muitas coisas. Então, para essas pessoas, quem reza está fugindo da realidade, está fugindo desse modo de vida onde se tem que fazer muitas coisas. Então, quem reza está fugindo. As irmãs Clarissas ali estão fugindo do mundo. De certa forma, não estão fugindo, vamos dizer assim, mas estão se preservando deste mundo. Estão se preservando, não estão fugindo. Elas escolheram se preservar, se recolher, se guardarem deste mundo. Elas escolheram isso. Elas estão protegidas. Nós que estamos fugindo de Deus. Aqueles que têm a vocação, mas que não se entregam à vida contemplativa, esses sim estão fugindo de Deus. Então, são mentalidades erradas que nós precisamos combater e que muitos de nós trazemos. Muitos de nós trazemos esses pensamentos, essas ideias, essas definições de oração. Quantos de nós olhamos assim, poxa, qual a necessidade de passar o dia rezando ali nas Clarissas? Não é melhor estar evangelizando no mundo, nas favelas, nas periferias, do que estar ali passar o dia todinho rezando? Existe sim essa mentalidade em nosso meio. A gente leva isso um pouco para a vocação, para o discernimento vocacional, porque vocação, tanto o discernimento como a realização, é também a operação da vida de oração. E quantos dizem assim, vê um jovem que quer trilhar um caminho de discernimento para o sacerdócio, e muitos de nós católicos dizem assim, vai perder a vida. Vai perder a vida, poderia estar aí trabalhando, ganhando dinheiro, estudando,
fazendo mestrado, doutorado, aproveitando a vida, vai perder a vida sendo padre, entrando no seminário. Não é assim que acontece? Eu já ouvi, eu acho que você já ouviu também palavras assim, vai perder a vida. Para que esse desperdício de vida? Tem até um poema de Santa Teresinha, né, que ela diz, é viver de amor, né, o título do poema. Ela vai dizendo assim, muitos dizem, não derrames teu perfume, não percas tua vida, utilmente procuras entregar. E Santa Teresinha responde, né, amar-te, Jesus, que perda fecunda, todos os meus perfumes são teus para sempre. O Senhor diz assim, utiliza bem os perfumes da tua vida, usa-os utilmente. Santa Teresinha vai responder, todos os meus perfumes, Senhor, são teus para sempre. É mais ou menos isso que acontece com a oração. Muitos dizem assim, para que rezar? Usa bem esse tempo. Rezar faz com que a gente use mal o tempo. Não perca tempo, não. Tem muita coisa para se fazer nessa vida. Mas quem reza diz assim, Senhor, todos os meus perfumes serão teus para sempre. Também o nosso combate tem de enfrentar aquilo que sentimos como sendo os nossos fracassos na oração. Né? Tem momentos em que a gente se sente fracassado, que a gente diz assim, poxa, não estou conseguindo avançar, não estou vendo fruto na minha oração. Né? Então, alguns fracassos, como o desânimo na aridez, né? Aquela aridez é quando a gente vai rezar e não tem nenhuma vontade de rezar. Não perde até o sentido, né? É um verdadeiro deserto. Né? Está ali, né? Tudo é trabalhoso, tudo é cansativo, né? Não se tem gosto, não se tem vontade nenhuma de rezar, é a aridez. Né? E às vezes nesses momentos a gente sente assim, poxa, estou perdendo tempo, assim, para que isso aqui, né? Para quê? É meio que um fracasso. Então, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores, alegria à gratuidade, alergia à gratuidade da oração e tantas outras situações que indicam um certo fracasso, né? Puxa, não está dando certo, né? E por quê? São situações assim que vão gerando desânimo. Por exemplo, essa alergia à gratuidade da oração. Quantos de nós não rezamos porque nós queremos rezar e queremos receber algo em troca e não recebemos? Porque não é da vontade de Deus nos dar aquilo que nós desejamos. Então, vou rezar o meu texto aqui porque eu estou querendo passar num concurso. Então, vou rezar o texto. Está vendo, Senhor? Eu estou rezando, viu? Mas, na verdade, se tem no coração aquele desejo de receber algo de Deus. E não, isso indica uma falta de gratuidade. Né? Por quê? Porque nós devemos rezar por Deus mesmo. Nós não devemos ir ao encontro da oração, de Deus na oração, porque nós queremos receber algo em troca dele. Ele já nos deu tudo. Né? Já nos deu tudo. A gente pode pedir sim, mas a petição, né, e o que pedimos não pode ser o centro da nossa oração. O centro da nossa oração é o nosso amor a Deus, é Ele. Nós rezamos por Ele mesmo, para estar com Ele. Né? Porque se não for assim, vai cansar, né? Vai gerar desânimo, vai gerar frustração, porque nós vamos rezar querendo receber dele algo e ele não nos dará, porque não é da vontade dele. E aí vem a frustração, a expectativa frustrada. Isso gera desânimo. Né? Então nós combatemos contra todos esses movimentos que nós trazemos no nosso coração, né? A aridez,
por termos muitas coisas, né? No sentido de que nós somos apegados a muitas coisas. Nós somos muito apegados ao lazer, ao descanso, ao celular, ao trabalho, às pessoas, à academia. É tanta coisa, que vai ficando cada vez mais difícil nós deixarmos tudo e pararmos para ouvirmos a Deus, para amá-lo e receber dele o seu amor na oração. E aí vem algumas dificuldades que são apresentadas pelo catecismo, né? Deixa eu só dizer aqui qual é o parágrafo. Parágrafo 2729. Então, a primeira grande dificuldade é a distração. Né? São as distrações. É muito comum, né? E hoje ainda mais, por diversos fatores, né? Nós rezarmos e termos esse silêncio interior. É muito fácil nós estarmos rezando ali, tentando nos concentrar, ler, meditar, e vir aquele pensamento que não tem nada a ver, né? A gente está ali rezando e é como que vê uma borboleta e começa a voar aqui na frente do nosso rosto, aquela coisa linda, né? Aquela borboleta bonita. E a gente para de fazer ali para contemplar a borboleta. Nesse contemplar a borboleta, a gente deixou de contemplar ali a palavra de Deus, né? De ler, de meditar, né? De silenciar para ouvir a Deus. Então, essa borboleta são os nossos pensamentos, né? Que vão de todas as ordens, de todos os tipos, pensamentos nada a ver, pensamentos pecaminosos, pensamentos, enfim, é um turbilhão. E por que hoje é cada vez mais difícil? Porque nós expomos os nossos sentidos a muitas imagens, muitos sons. Né? Sabemos claramente de onde vêm essas imagens, né? Os dispositivos que nos expõem essas imagens, né? Não é que eles nos expõem somente, mas nós nos expomos a tantas imagens e tantos sons. É tela de computador, é tela de celular, são as músicas, né, que tem todo aquele toque melodioso que fica martelando nos nossos ouvidos, na nossa cabeça. Né? É muita informação chegando aos nossos sentidos, né? O olhar, o ouvir, até mesmo o tato, enfim. São muitas informações e quer queira, quer não, essas informações vão sendo depositadas na nossa imaginação, né? No nosso interior. E são essas informações que brotam na oração. Né? São as distrações. Por quê? Porque nós somos nos alimentando de tantas imagens, né, que se transformam em distrações. Um remédio para isso é a gente guardar os nossos sentidos, guardar o nosso olhar, o nosso ouvir. Precisamos guardar, precisamos recolher a nossa visão, a nossa audição. Nos expor cada vez menos a todos esses dispositivos. Tem situações que nós não temos o que fazer, né? Estamos passando na rua e tem determinada imagem, ou determinada pessoa que se veste de forma sensual, enfim. Ou estamos passando e vem aquele carro de som e toca aquela música, né? E não tem muito o que fazer. Mas na maioria das vezes nós podemos guardar os sentidos, né? Quanto tempo nós passamos olhando os TikToks, os Instagrams, os Twitters, os X agora, né? Os Facebooks, né? Os YouTubes da vida. E ali, em 99% dos casos, né? Com as exceções, obviamente, não tem nada a acrescentar à nossa vida interior, à nossa vida intelectual, a não ser que a gente escolha ver algo, né? Que nos ajude na formação
mas está ali gastando, vendo os reels, os shorts da vida, não tem nada que acrescente mais. Aquilo ali vai ficando no nosso inconsciente, subconsciente, não sei, vai ficando ali guardado em nosso interior e se transforma em distração. E tem outra dificuldade que está ligada a isso, né? Que é a falta de sobriedade. Né? Nós que nos entregamos a tantos excessos de todas as ordens, né? O excesso no uso das redes sociais, né? Do celular, enfim. O excesso no comer, o excesso no vestir, o excesso, enfim. E deixamos de viver essa sobriedade que nos faz viver o essencial. A falta de sobriedade faz a gente escolher coisas excessivas que roubam o nosso foco. O excesso rouba o nosso foco e faz a gente deixar de olhar e de focar no essencial. Então precisamos vigiar o nosso coração. O que é que o nosso coração está desejando? Porque eu quero tanto passar 2, 3 horas nas redes sociais. Isso é falta de sobriedade. É falta de sobriedade que está ligada à castidade. Precisamos ter esse cuidado. Também outra dificuldade é a aridez, que é uma graça. A aridez é uma graça. Não é uma tentação do demônio, é uma graça de Deus, porque Deus quer formar filhos maduros da fé. Deus não quer filhos que somente o busquem nos verdes prados e campinas, nos bosques verdejantes, mas Deus quer nos encontrar também no deserto, né, na aridez, porque Ele quer que a nossa relação nossa relação com Ele não seja a partir dos sentidos, das emoções, dos sentimentos, mas a partir da inteligência e da vontade, ou seja, uma relação verdadeiramente espiritual, sobrenatural. A relação sobrenatural e espiritual é fundamentada na operação da inteligência e da vontade. Uma relação carnal, natural, infantilizada é fundamentada na operação das emoções, dos sentidos, ou seja, da afetividade. E não é isso que Deus quer. Né? Então Ele nos concede a aridez para nos provar e para formar as áreas do nosso ser, para que nós migremos de agirmos a partir da afetividade para agirmos a partir da razão, da inteligência e da vontade. Não é? Para que sejamos filhos maduros na vida espiritual. É isso que Deus quer de nós, Ele nos dá essa graça. Uma delas é a aridez. É uma dificuldade, mas é uma dificuldade que nos forma. É uma dificuldade que nos forma. É o ouro que é provado no fogo do deserto. Né? O ouro da oração que é provado no fogo da aridez, no fogo do deserto. Também somos tentados, né? Não podemos negar as tentações. A tentação mais comum e mais oculta é a nossa falta de fé. Então, nós desanimamos muitas vezes pelo que já foi dito, mas principalmente porque a nossa fé é muito pouca. A nossa fé e o nosso amor são muito pequenos, né? E às vezes são incapazes de nos fazer perseverar e mergulhar numa vida de oração mais radical, né? Mais intensa. Exprime-se menos por uma incredulidade declarada do que por uma preferência de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos e preocupações julgados urgentes apresentam-se-nos como prioritários, porque a nossa fé é pouca e qualquer coisa toma o lugar de Deus na nossa vida, por causa do tamanho da nossa fé que é pequena.
Outra tentação, a qual a presunção abre a porta, é a assédia, ou assídia, ou preguiça espiritual. Os padres espirituais entendem por ela uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, à negligência do coração. Invertendo a ordem aqui. O relaxamento na ascese. O que é a ascese? É esse esforço espiritual, é o exercício espiritual. É o exercício, ou seja, é a penitência, é a renúncia, é a luta pelo silêncio, pela sobriedade, pela espera. Né? Esse exercício, como os atletas que visando a medalha de ouro ou o troféu, o primeiro lugar, tem todo um projeto de exercícios, de treinamentos. Né? Então, aquele que vai nadar os 50 metros rasos na Olimpíada, ele vai treinar horas e horas e horas, cada movimento da mão, do braço, né? O impulso na hora do mergulho ali da piscina, na hora da largada, o tempo, a virada na batida, enfim. Cada movimento vai ser treinado e exigido até a exaustão para que na hora certa os movimentos sejam executados de maneira correta e a medalha de ouro seja alcançada. Na vida espiritual acontece coisa semelhante. Nós devemos nos exercitar, nós devemos buscar essa ascese, a penitência, o jejum, as renúncias, as pequenas mortificações. Por exemplo, em vista de eu crescer no tempo, eu dar mais tempo ao Senhor, eu vou fazer essa pequena mortificação aqui. Por exemplo, eu estou doido para continuar aqui vendo esse vídeo, mas eu vou parar agora, porque eu estou fazendo esse pequeno exercício de mortificação em vista de eu amar mais a Deus na minha oração. E assim por diante. Né? Então, devemos buscar essa ascese, devemos buscar sempre a vigilância, o discernimento. Isso aqui é da vontade de Deus. Isso aqui me ajuda a viver os mandamentos ou isso aqui me afasta dos mandamentos? Isso aqui de acordo com a mentalidade do Evangelho, é contrário à mentalidade do Evangelho. Então, essa vigilância. Diminuir a vigilância, relaxar a ascese e negligenciar os impulsos do coração nos levam à preguiça espiritual. A assédia ou assídia, a mesma coisa. E a preguiça espiritual faz com que a gente fique até triste, sinta aquele peso só de pensar na oração. Não vou rezar hoje não quero. Aquele horror, né? Aquela aversão à oração. É a assédia. Quantos de nós estamos acometidos dessa doença espiritual que é a assédia, né? Quantos de nós? Então isso é uma tentação, né? A assédio é uma tentação na oração. Sem falar das tentações do demônio. O demônio não quer que rezemos, não quer que nos aproximemos do Senhor. E ele vai agir de diversas formas, né? Através de uma humilhação, de alguém influenciado por ele, né? Enfim, diversas formas o demônio pode se utilizar para nos afastar da oração. Uma coisa importante buscarmos é uma confiança filial. Lembrando daquilo que daquilo que nós conversamos nas aulas anteriores, é que Jesus inaugura uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, né? Como filhos, né? A gente viu que no Antigo Testamento tinha ali os profetas, os reis, aqueles que eram escolhidos para missões, né? Como Abraão, Moisés.
E Jesus inaugura essa forma, né? Que na verdade é um retorno ao projeto original de Deus. Jesus nos ensina a termos uma confiança filial a Deus. Então, na oração, né? A confiança filial é posta à prova e prova-se a si mesma na tribulação. A principal dificuldade diz respeito à oração de súplica, na intercessão por si e pelos outros. Alguns deixam mesmo de orar porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido. Aqui duas questões se põem. Por que é que pensamos que o nosso pedido não é atendido? E como é que a nossa oração é atendida e eficaz? Então, esse amor filial é posto à prova nas tribulações. E Jesus nos mostra isso. Na sua vida pública ali, o tempo todo ele se direcionava ao Pai. E na hora mais difícil, quando a sua vontade foi posta à prova, Jesus, no Jardim das Oliveiras, diz: Abba, faça-se a tua vontade. A confiança filial de Jesus foi posta à prova e ele venceu. Ele manteve-se confiante no Pai. Nós também seremos provados pelo Pai, porque Ele nos quer, repito, filhos maduros na fé. Será que estamos convencidos de que não sabemos o que pedir para rezar como devemos? Será que pedimos a Deus os bens convenientes? Então, essa confiança filial nos faz compreender de que, mais do que nós, Deus sabe do que nós precisamos realmente. Nós devemos pedir sim. Nós devemos suplicar, nós devemos dizer: Senhor, eis aqui essa minha necessidade, eu te apresento. Mas também devemos dizer com Jesus, completar o pedido, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Porque nós sabemos que Deus conhece muito melhor, muito mais do que nós mesmos, do que nós precisamos. Por isso nós devemos pedir com confiança de filhos, e não com aquela arrogância de dizer: Senhor, eu te peço, eu quero que tu faças. Eu te ordeno, Senhor, faz isso. Eu estou te pedindo e eu quero que você me obedeça. Essa não é a atitude de filho, é a atitude de uma pessoa arrogante, simplesmente. Mas como filhos nós pedimos: Senhor, estás vendo, eu te apresento, eu quero isso, Senhor, mas assim, se não for da tua vontade, afasta. Tira isso do meu coração, da minha vida, não permita que isso aconteça. Essa é a oração do filho. Se a nossa oração estiver resolutamente unida à de Jesus, na confiança e na audácia filial, nós obteremos tudo o que pedirmos em seu nome e muito mais do que isto ou aquilo, o próprio Espírito Santo que inclui todos os dons. E a transformação do coração que ora é a primeira resposta do nosso pedido. Então, se nós pedimos com essa confiança de filhos e já aderindo à vontade de Deus naquilo que Ele irá fazer a partir do nosso pedido, isso escancara as portas do céu. Isso amolece o coração de Deus. Se nós pedimos com sinceridade, ou seja, com a verdade do nosso coração, com a postura de filhos, ou seja, dizendo assim: Senhor, eu quero, mas que seja feita a tua vontade, e já bem dizendo a Deus por aquilo que Ele irá fazer, já aderindo antecipadamente por aquilo que Ele escolher para nós, isso faz com que o coração de Deus se incline em nossa direção. Aí sim, o pedido terá mais chance de ser atendido. São Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses:
Orai sem cessar. E em Efésios ele escreve também: dai sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua em Efésios: servindo-vos de toda espécie de orações e preces, orai em todo o tempo no Espírito Santo, e para isso vigiai com toda a perseverança e com preces por todos os santos. Que a gente aprende aqui de cara, né? A perseverança no amor e a perseverança na oração. Orar sempre. Na oração parada, contemplativa, aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. Na oração do cotidiano em meus afazeres. Na oração silenciosa, na oração vocal, na meditação, na contemplação, no louvor, na ação de graças, na súplica, na prece, no pedido. Enfim, orar sempre. Por quê? Primeiro, orar é sempre possível. Mesmo nas situações mais difíceis, orar é sempre possível. Segundo, orar é uma necessidade vital. Querendo ou não, a oração é necessária para a nossa vida como um todo. A pessoa que não reza é uma pessoa estéril, espiritualmente falando. Na carne pode até ter muitos filhos, mas espiritualmente é uma pessoa estéril, infecunda. É uma pessoa que está apartada da misericórdia, que está apartada desse gozo de se estar na presença do Senhor. A pessoa não tem esta alegria, é uma pessoa incompleta, é uma pessoa assim que não encontrou a sua plenitude, né? Porque a oração é necessidade vital. E terceiro, oração e vida cristã são inseparáveis, porque se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor, da mesma conformidade filial e amorosa com o desígnio de amor do Pai. Oração e vida são inseparáveis. A oração que transborda na vida e a nossa vida que é matéria de oração. Tudo na nossa vida deve ser levado para a oração. Absolutamente tudo deve ser levado para a oração. E quanto mais encarnada for a oração, ou seja, quanto mais a oração transbordar na vida, e quanto mais a vida permear, povoar a nossa oração, a nossa vida e a vida dos irmãos, mais a nossa oração será autêntica. A nossa oração será cada vez mais autêntica. Quando a nossa oração for esse entrelaçamento, né, com a nossa vida cristã. Quanto mais a nossa oração for entrelaçada com o nosso ordinário, mais nós entraremos em comunhão com o Senhor. Na hora de Jesus ora ao Pai. Quando chega a sua hora, né, a hora da sua glorificação na cruz, a sua oração, a mais longa que nos é transmitida pelo Evangelho, abraça toda a economia da criação e a da salvação. Capítulo 17 do Evangelho de São João. Bem como a sua morte e ressurreição. A oração da hora de Jesus continua sempre sua, tal como sua Páscoa, acontecido uma vez por todas. Continua presente na liturgia da Igreja. Nesta oração pascal, sacrificial, tudo está recapitulado nele. Deus e o mundo, o Verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor que se entrega e o pecado que o atraiçoa, os discípulos presentes e os que nele hão de crer pela palavra deles, a humilhação e a glória é a oração da unidade. Repito, o capítulo 17 do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de Jesus. Nesse momento, tudo é recapitulado. Existe aí uma comunhão de todo esse mistério, né? É um compêndio de todo o mistério da salvação.
Jesus ora ao Pai na sua hora, né? Na hora de Jesus, ele ora ao Pai. Amém. Nós vamos concluindo essa aula, o combate da oração, mas também nós vamos concluindo o nosso curso sobre a moral cristã. Louvo a Deus, bendigo a Deus primeiramente pelo convite da Diocese de Campina Grande, através da Escola Sede da Sabedoria, na pessoa do seminarista Harejô. Também louvo a Deus por você que trilhou este caminho formativo, que perseverou, que deu o seu voto de confiança a nós, a mim. Louvo a Deus porque eu sei que Deus vai fazer brotar muitos frutos através não só deste curso, a moral cristã, mas dos outros cursos que estão sendo ministrados e disponíveis na plataforma do EAD. Louvo a Deus porque Ele suscita esse tempo formativo na Diocese de Campina Grande e na vida de tantos irmãos que estão bebendo dessa formação. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua adesão a esse tempo formativo. Vamos rezar essa oração, confiando à Virgem Maria todos esses frutos e tudo que nós vivemos ao longo dessas 32 aulas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Shalom. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.